Aos 11 anos de idade, uma jovem é levada por alguns yokais que fazem dela sua deusa, e vários anos depois, sempre que surge um problema entre as criaturas, a garota é obrigada a resolvê-los. Assim, ela e seu relutante namorado, que se tornou imortal após comer carne de yokai, embarcam em uma jornada para preservarem a fina linha entre a realidade e o sobrenatural. Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos acompanhar a Inspector. E pessoal, nós estamos quase chegando a 350 mil inscritos, então bora dar aquela força pro canal e se inscrever, e também caprichar no like para bater a meta de 5.351 likes. E agora, bora lá. Começamos com Kotoko e Iwanaga tendo um sonho, onde uma voz pede para ela se tornar a deusa da sabedoria. Em seguida, a jovem desperta em um banco do lado de fora de um hospital, e ao voltar para dentro, ela se depara com Kuro Sakuragawa, um estudante do segundo período de Direito da Universidade Homei. Kotoko caminha até ele para cumprimentá-lo, mas o rapaz não se lembra de quem a moça era, e a garota responde dizendo que era a pessoa que tinha salvo a vida dele 2 anos atrás. Assim, vemos um flashback do rapaz indo visitar sua prima que estava internada, quando quase foi jogado no chão por conta de algumas crianças que corriam pelo corredor do hospital. Porém, antes que ele caísse, Kotoko o segurou, e a jovem fez ele prometer que nunca se esqueça da pessoa que havia salvo sua vida. Nessa hora, Kotoko se dá conta de que tinha se apaixonado por Kuro à primeira vista, quando pensa que a aparência dele se parecia muito com a de um bode com chifres demoníacos. E que tipo de pessoa se apaixona por alguém cuja aparência te lembra um bode com chifres de demônio? Continuando, é então que surge Saki Yumihara, a namorada de Kuro, que era um ano mais velha que o cara. Ela faz o rapaz agradecer pela ajuda de Kotoko e o leva embora, deixando a menina aborrecida por conta do garoto já possuir uma namorada. E o flashback continua, com Kotoko tempos depois se alegrando ao ouvir as enfermeiras do hospital fofocando sobre Kuro ter terminado seu relacionamento com Saki. De volta ao presente, o rapaz diz que não tinha reconhecido Kotoko por conta do seu chapéu, e a menina é bastante direta ao se sentar do lado dele, questionando se Kuro gostaria de ser seu namorado, pois ficou esperando por 2 anos que ele terminasse com Saki. E eu conheço várias pessoas que fazem a mesma coisa. Eu chamo esse pessoal de urubus, e vocês? Kuro se mostra bastante surpreso com aquilo, e responde que não acha que poderia namorar alguém por um tempo, devido à forma como seu relacionamento com Saki tinha terminado. Isso faz Kotoko questionar o que tinha acontecido, e Kuro conta que em uma noite, enquanto o casal passava próximo ao rio Kamo, um capa apareceu do nada e o fez correr, deixando a namorada sozinha, e eu nem imagino porque ela terminou com ele, né? Contudo, Kotoko percebe que aquilo era uma mentira, deduzindo que o que realmente aconteceu foi que o capa havia fugido desesperado ao ver Kuro parado em sua frente. E vendo a situação, Saki questionou quem realmente era o namorado para ter causado tanto pânico na criatura. Desse jeito, ela descobriu a verdade sobre ele, e isso acabou causando seu rompimento. Vendo que a garota tinha descoberto seu segredo, é a vez de Kuro perguntar quem ela era, e Kotoko diz que é a deusa da sabedoria de todas as criaturas míticas, monstros e espíritos conhecidos como yokais. No entanto, Kuro não acredita nela, e a moça pede para ele pesquisar sobre sua história que tinha saído nos jornais, 6 anos atrás. Ela ainda conta que havia sido sequestrada pelas criaturas quando tinha 11 anos, e os yokais tinham pedido que Kotoko fosse uma espécie de embaixadora e resolvesse os conflitos entre eles. A garota aceitou a tarefa alegremente, e como sacrifício para se tornar divina, teve que sacrificar um olho e parte de uma das pernas. Então, 2 semanas depois do seu desaparecimento, a polícia a encontrou dormindo em um banco de praça, sem um olho e sem parte da perna. E os médicos nunca descobriram como ela havia perdido esses membros. Após ouvir isso, Kuro vai embora ainda sem acreditar na história, e Kotoko entra em um ônibus, onde é visitada pelo fantasma de um samurai que pede para ela não chegar perto do assustador Kuro novamente. No dia seguinte, o cara vai pesquisar jornais antigos em busca da notícia que Kotoko havia mencionado, e encontra um artigo que realmente falava sobre o desaparecimento da menina. Contudo, ainda não fica 100% convencido. A seguir, ele se encontra com Kotoko, na hora em que uma das criaturas espirituais pede ajuda dela para exorcizar um monstro demoníaco que estava causando problemas na biblioteca. E ao ver o ser se transformar de homem em raposa bem na sua frente, Kuro finalmente acredita na história de Kotoko. Então a jovem aproveita a oportunidade e faz Kuro ir com ela até a biblioteca, onde os dois se deparam com um monstro, e Kotoko inicialmente tenta falar com ele, mas é ignorada. Isso faz ela mudar sua abordagem e partir para o ataque, mas ela é tirada longe, e Kotoko tenta revidar o golpe com um extintor de incêndio, porém também não adianta. Nessa hora, Kuro abraça a jovem tentando protegê-la e estica seu próprio braço para que o yokai o comesse, deixando Kotoko horrorizada. Porém o membro se regenera quase instantaneamente, enquanto o monstro começa a agonizar por conta da carne de Kuro ser extremamente tóxica para os yokais. Espantada com aquilo, Kotoko questiona quem realmente era Kuro, e ele revela que quando tinha 11 anos de idade, havia comido a carne de 2 tipos diferentes de criaturas místicas. Um tempo depois, Kuro vai mais uma vez visitar sua prima no hospital, e se depara com Kotoko esperando. A garota questiona como estava o braço dele, e o rapaz responde que estava tudo ok, contando que uma das criaturas místicas que havia se alimentado era uma sereia, e por isso ele tinha capacidade de regeneração. Kotoko então fala que a carne de sereia deixaria o garoto imortal, de forma que Kuro não envelheceria, mas ele não parecia ter a mesma aparência que deveria ter tido aos 11 anos, e ele responde que a carne do outro ser que havia comido anulava parte dos poderes recebidos da sereia, mas o cara se recusa a dizer que criatura era. Ignorando isso, Kotoko convida Kuro para ir
visitar uma serpente gigante que vivia nas montanhas. Porém, ele recusa o convite, dizendo que ia ficar em casa comendo a sopa que preparou. Contudo, Kotoko não desiste de levá-lo, e mais tarde vai até a casa dele para tentar fazê-lo mudar de ideia. Mas isso não adianta nada, e Kuro expulsa ela de casa, entregando um pouco de sopa para que ela tome depois. Desse jeito, conhecemos a grande serpente deusa da água, que os humanos tinham deixado de venerar há muitos anos atrás. A serpente questiona o fato de Kotoko parecer chateada, e a moça conta que era pelo fato de seu namorado ter se recusado a acompanhá-la até ali. E nessa hora vemos Kuro escondido atrás de uma árvore ouvindo toda a conversa. Logo, Kotoko se desculpa por aquilo e prossegue com a conversa, questionando o motivo da serpente tê-la chamado até ali. O ser então começa a falar sobre uma mulher chamada Aoi Tanio, que havia jogado um cadáver no lago em que costumava beber água. E Kotoko responde que aquele caso estava praticamente encerrado, pois o corpo tinha sido identificado como Hiro Yoshihara, o chefe do ex-namorado de Tanio, e a mulher tinha sido presa após confirmar a finalização. Na ocasião, Tanio revelou para os policiais que jogou o cadáver no lago porque ouviu falar sobre a cobra gigante gostar de comer humanos, e tinha esperança de que ela devorasse o corpo. No entanto, a serpente diz que estranhava o fato de Tanio ter dito as palavras "espero que o encontrem", pouco depois de ter jogado o cadáver na água, e diz que se a mulher realmente quisesse que ela devorasse o corpo, teria dito algo como "espero que ela o devore". Porém, como não foi isso que a suposta assassina havia falado, a serpente gostaria que Kotoko usasse seus conhecimentos como deusa da sabedoria para lhe esclarecer o caso. A garota então conta que o namorado de Tanio, Machi, havia perdido a vida abraçado em outra mulher, e na época as autoridades acharam que aquilo era um autofalecimento em dupla como forma de firmar um pacto de amor. Posteriormente a isso, foi descoberto que Machi tinha desviado uma grande quantia em dinheiro da empresa onde trabalhava, e esse poderia ser um dos motivos que levou à sua morte. Após esse choque, Tanio acabou se mudando para uma casa próxima às montanhas onde a serpente vivia, e um dia ela recebeu uma ligação de Hiro querendo conversar. Então ele foi até a casa dela, e quando chegou lá, Hiro confessou que tinha sido ele quem na realidade tinha desviado o dinheiro da empresa, e além disso tinha forjado o falecimento de Machi e sua colega, quando os dois ameaçaram expor tudo publicamente. Assim, em um momento de raiva, Tanio teria pego uma faca e finalizado Hiro. Em seguida, ela teria ido até o rio e jogado seu corpo. No entanto, aquela história ainda não convence a serpente, e Kotoko conta uma outra versão da história. Nessa, Hiro também teria confessado seu crime para o irmão mais novo de Machi, e havia sido ele quem finalizou o homem em um momento de raiva, e não Tanio. De forma que a mulher que tinha presenciado tudo se desfez do corpo e assumiu a culpa para livrar o rapaz. Desse jeito, ela despejou o corpo do defunto no rio, pois sabia que aquilo desagradaria a serpente. E em sua raiva, a deusa da água faria com que chovesse, de maneira que a chuva apagaria qualquer rastro de que o irmão de Machi esteve na casa dela no dia do assassinato, como marca dos pneus do carro dele, por exemplo. Nessa hora, um dos yokais acaba fazendo Kuro revelar sua presença, e Kotoko fica extremamente feliz com a presença dele. Mas logo ela se volta para a serpente, que ainda não se mostra convencida pela história da menina. Então, Kotoko conta uma última versão dos fatos, dizendo que Tanio estava grávida de Machi quando chegou à casa no pé das montanhas, e lá se sentindo traída pelo ex, ela acabou tendo um aborto espontâneo, e ao ver o feto sem vida terminou por atirá-lo no rio. Contudo, ao saber da verdade sobre seu ex-namorado, a jovem se arrependeu daquilo e atirou o corpo de Hiro no rio na esperança de que a polícia investigasse o local e encontrasse o seu bebê, de forma que ela poderia dar um enterro decente à criança, e por isso ela teria sussurrado "espero que o encontrem". Essa história enfim agrada a serpente, e na viagem de volta à cidade, Kotoko conta para Kuro que todas aquelas histórias eram mentiras, pois havia enviado um fantasma para a cela de Tanio antes de ir para as montanhas, e descobriu que realmente o único motivo para ela ter jogado o corpo no rio era porque Tanio queria que a serpente o devorasse. Kotoko ainda diz que a serpente estava equivocada na sua interpretação da frase que Tanio havia dito, mas como a cobra era uma deusa anciã, ela nunca admitiria que errou, e por isso Kotoko inventou todas aquelas histórias até chegar em uma que a serpente julgasse aceitável. Após isso, 2 anos se passam, e vemos que Saki, a ex-namorada de Kuro, ainda é uma policial em outra cidade, e durante um almoço com um colega de profissão, o investigador Tokonosuke Terada, Saki fala sobre o caso de uma aparição chamada Mulher de Aço Nanase, que era uma jovem com um corpo escultural, mas sem rosto, que aparecia segurando uma grande barra de ferro, e cuja última aparição teria sido na noite anterior, quando um universitário acabou se acidentando e jogando o carro dentro de um rio, ao vê-la no meio da estrada. Porém, Terada não acredita muito nessa história de assombrações, e Saki tenta fazê-lo despertar para a existência de yokais, pois ela mesma já tinha visto um deles anteriormente. E podemos notar que Saki ainda não tinha superado a descoberta sobre quem realmente era o ex-namorado. À noite, a moça está indo para casa, no momento em que se depara com Kotoko enfrentando justamente a Mulher de Aço Nanase. Mas as duas jovens inicialmente não se reconhecem, e Saki, que estava cansada de como estava depressiva desde que havia descoberto sobre os yokais, decide enfrentar a assombração. Porém, ela não tem sucesso e acaba sendo salva por Kotoko.
A mulher de aço Nanase logo bate em retirada, e a deusa da sabedoria pede que Saki esqueça tudo aquilo e não contasse a ninguém o que havia visto, pois ela não queria a polícia envolvida no caso. Bom, já é tarde demais, né? É então que Saki puxa seu distintivo e Kotoko enfim descobre a identidade dela, dizendo que se arrependia de tê-la salvo. Em seguida, a garota se apresenta como sendo a atual namorada de Kuro, e Saki a responde com um murro no meio da cara. Depois disso, as duas vão até o apartamento da policial, tratar dos ferimentos que Kotoko havia ganho na luta contra a mulher de aço, e lá Saki demonstra não acreditar que a loira realmente estivesse namorando com Kuro. E suas suspeitas ficam ainda mais fortes, quando Kotoko tenta provar que sua história era verdadeira, mostrando diversas fotos dela com o rapaz, onde Kuro não parecia nada feliz. Então, Saki questiona o porquê do cara não estar enfrentando a assombração junto com ela, e Kotoko conta entristecida que Kuro estava desaparecido há uma semana. Após um tempo, Kotoko vai embora no ombro de um esqueleto gigante, enquanto no apartamento, Saki começa a investigar mais sobre a mulher de metal, descobrindo que seu nome verdadeiro era Karin Nanase. Ela também descobre que em vida, Karin havia sido uma atriz famosa, conhecida por seu corpo escultural, e que tinha sido acusada por diversas revistas de ter finalizado o próprio pai, e por conta desse boato a moça acabou se afastando da grande mídia. Um tempo depois do seu afastamento, a moça foi encontrada sem vida, após ter sido esmagada por vigas de metal de um prédio em construção, que acabaram deixando seu rosto desfigurado. Em outro ponto da cidade, Kotoko também busca informações sobre Karin que pudessem ajudá-la a derrotar a mulher de metal, e encontra basicamente as mesmas informações que Saki. Contudo, ela deduz que precisava de mais informações sobre o caso, e resolve mandar 2 yokais até Saki, a fim de que pudesse usar o fato de que a jovem era uma policial para conseguir mais informações a respeito da investigação. Então elas marcam de se encontrar em um restaurante, mas antes que Saki chegue, Kotoko é avisada pelo fantasma de um menino sobre a mulher de aço ter aparecido próximo dali. A garota sai correndo de lá atrás da assombração, e a encontra lutando com ninguém mais ninguém menos que Kuro. Saki chega até o local pouco depois, e as duas ficam assistindo enquanto Kuro luta com a assombração. A ex-namorada dele tenta intervir, mas Kotoko a impede, dizendo para as duas apenas observarem. E ao mesmo tempo o rapaz acaba levando uma grande pancada no rosto, e tem a sua cabeça esmagada. Mas logo a seguir ele retorna à vida, se curando de todos os ferimentos. Desse modo ele caminha até a mulher de aço mais uma vez, e desvia de um golpe dela como se tivesse previsto o futuro. Saki, que estava vendo tudo aquilo assustada, tenta intervir na luta mais uma vez, porém Kotoko a impede novamente, revelando que Kuro era imortal por conta da carne de sereia que ele comeu. E além disso, o rapaz podia ver o futuro, por ter comido a carne de um yokai chamado Kudan. Assim vemos um flashback de quando um ancestral de Kuro buscava possuir o poder de prever o futuro, mas os Kudans sempre faleciam após terem suas visões, e isso se repetiu nos humanos que comiam sua carne. De forma que o ancestral de Kuro concluiu que deveria misturar a carne de sereia para anular os efeitos colaterais da carne de Kudan. No entanto, essa mistura acabou sendo fatal para todos que a comiam, até que Kuro conseguiu sobreviver e ganhou os poderes dos seres míticos. Só que para usar a habilidade de ver o futuro, o rapaz deveria morrer e retornar à vida. De volta ao presente, Kuro usa suas previsões para agarrar a mulher de aço Nanase e atacar seu pescoço, mas isso não adianta de nada, e logo ela está de pé novamente. Porém, ela foge assim que Kotoko revela sua presença. Mais tarde, os 3 jovens vão até o apartamento de Saki, onde Kotoko conta que a mulher de aço era uma yokai criada através da imaginação das pessoas, e que ela havia ficado tão poderosa em tão pouco tempo por culpa da internet, que espalha as informações de forma rápida para todos os cantos do mundo. Além disso, Kotoko conta que, diferente de outras lendas urbanas, o boato sobre a mulher de aço Nanase surgiu em um site, onde deram todas as características físicas para ela, usando Karin Nanase como base, de forma que a assombração só passou a existir por conta do site, tendo tomado a exata forma que os internautas haviam lhe imaginado. Então Kotoko diz que para derrotarem a mulher de aço, eles precisam reescrever a história dela, de um jeito que a tornasse interessante o suficiente para que todos parem de acreditar que a assombração era real, fazendo com que a mulher de aço perca seus poderes e acabe sumindo. Porém, para prosseguir com esse plano, Kotoko precisa de mais informações, e ela pede a Saki os arquivos da investigação. Inicialmente, Saki tenta negar, mas Kotoko acaba pegando um envelope contendo as informações, que estava escondido sobre um travesseiro. Assim, a policial abre o jogo com os outros, contando que, segundo as investigações, Karin Nanase não tinha tentado proteger o rosto, como era de costume em casos como esse, o que abria brecha para especulações, e Saki diz que existia a chance de mais alguém ter estado na cena do crime, e essa pessoa fez com que a famosa desmaiasse, de maneira que ela não poderia reagir quando a viga caiu sobre sua cabeça. Contudo, ela ainda conta que essa teoria havia sido descartada pela polícia, e que a versão mais aceita era que toda a pressão psicológica que a modelo vinha tendo podia ter deixado ela tão distraída a ponto de seus reflexos terem sido lentos demais para reagir à queda da viga. Após ouvir tudo aquilo atentamente, Kotoko propõe que eles deveriam ir até a construção onde a mulher havia perdido a vida, em busca de uma testemunha para saberem exatamente como Karin faleceu. No local, a deusa da sabedoria faz um ritual de invocação, e o fantasma de um operário surge, dizendo que tinha presenciado o instante em que Karin faleceu. Ele conta que naquela noite, a moça estava parecendo extremamente depressiva, e quando a viga de metal caiu em cima dela, a jovem nem tentou se proteger, como se quisesse ser esmagada. Isso
comprova que a mulher não tinha sido finalizada e faz o trio concordar em prosseguir com o plano de inventar uma nova história para desviar o foco das pessoas. Mais tarde, Kotoko e Kuro se despedem de Saki, e enquanto estão indo até o hotel, o casal conversa sobre os poderes do rapaz de ver os futuros alternativos. Nessa hora, é explicado que pouco antes de Kuro falecer, ele podia ver várias linhas do tempo e se agarrar a uma delas, e essa linha seria o futuro que se tornaria realidade. O cara é praticamente um Doutor Estranho melhorado. Contudo, da última vez, Kuro não conseguiu segurar uma linha do tempo onde a Mulher de Aço era derrotada, pois todas elas pareciam distantes dele, e Kotoko diz que teria que fazer de tudo para que na próxima vez, um desses futuros estivessem mais próximos do amado. Simultaneamente, em outro ponto da cidade, Terada, o investigador amigo de Saki, encontra a Mulher de Aço na nascer, mas ele ainda não acredita que ela era um fantasma, e tenta enfrentar o ser sobrenatural com as suas próprias mãos. No entanto, como vocês devem ter esperado, aquilo não dá resultado, e logo ele é esmagado pela barra de ferro que a criatura carregava. Então, após esse incidente, os boatos sobre a Mulher de Aço na nascer só aumentaram, o que dificulta ainda mais a missão dos jovens de finalizar a assombração. No dia seguinte, Saki é interrogada na delegacia de polícia por um investigador sobre o falecimento de Terada, pois foram encontradas mensagens dela no celular do homem. Contudo, nada que a incriminasse, e a moça se culpa por não ter conseguido fazê-lo entender a gravidade da situação relacionada à Mulher de Aço na nascer. Nesse instante, Saki recebe uma mensagem de Kotoko, pedindo que a policial vá até o hotel onde ela e Kuro estavam hospedados. À noite, Saki encontra o casal no local combinado, e os três começam a pensar em uma história para tirar o foco da assombração, pois precisavam derrotá-la naquela noite, já que a atenção que a Mulher de Aço estava chamando faria com que entusiastas de atividades paranormais fossem até a cidade para pesquisar sobre o caso, de forma que essas pessoas correriam um grande perigo, por conta da fantasma estar ficando cada vez mais violenta e poderia facilmente fazer outras vítimas. Porém, um tempo depois, eles ainda não encontraram uma solução, e Kotoko fica desesperada com aquilo. Kuro então dá a ideia deles criarem mais de uma solução para o mistério da Mulher de Aço, de maneira que eles não se limitariam a apenas a uma história, e deixariam que a imaginação das pessoas fosse em direção ao fim que Kotoko queria criar. Assim, a moça reflete por um tempo, e encontra 4 soluções para conseguir se livrar da Mulher de Aço, mas isso a deixa muito cansada, e ela pede para dormir um pouco. Então Saki e Kuro saem para buscar comida, e a policial pergunta há quanto tempo o ex estava namorando com Kotoko, sendo respondida que ele começou a se aproximar da garota pouco tempo depois dos dois terem terminado. E Saki fala que Kotoko não era o tipo de mulher que Kuro namoraria, e o cara concorda. No entanto, a policial reflete que o casal parecia se dar muito bem. Nessa hora, Saki começa a falar sobre Rika Sakuragawa, a prima de Kuro, que era 3 anos mais velha que ele, e porque aparentemente o rapaz tinha uma quedinha. Desse jeito, passamos para um flashback, onde descobrimos que Rika era a prima que Kuro ia visitar no hospital. E ainda vemos que quando Saki a conheceu pela primeira vez, percebeu que ela era uma linda jovem, porém frágil, e aquela visão a deixou impressionada por algum motivo. De volta ao presente, Saki questiona se Rika ainda estava viva, e Kuro revela que a mulher não poderia morrer, pois tinha os mesmos poderes que ele, já que havia ingerido carne de sereia e de Kudan. Mais tarde, após Kotoko despertar, a deusa da sabedoria e Saki vão até um carro aguardar que um dos yokais que patrulhavam a cidade as avisasse sobre a aparição da Mulher de Aço, enquanto Kuro sentava afastado delas para não assustar os fantasmas. Dentro do carro, Saki questiona o que Kotoko sabia sobre Rika, e a jovem revela que após a prima de Kuro receber a alta do hospital, ela tinha se hospedado em uma casa, onde as duas se tornaram grandes amigas. Contudo, um mês atrás, Rika disse que tinha arrumado um emprego, e que estava se mudando de lá, desaparecendo a cegueira. E depois de alguma pesquisa, Kotoko descobriu que o endereço do trabalho e da casa em que Rika disse que ia ficar eram falsos. Kotoko ainda continua, falando que Kuro havia sumido para ir atrás da prima, e Saki chega à conclusão de que Rika tinha algo a ver com a Mulher de Aço na nascer. Nessa hora, descobrimos que tinha sido Rika quem criou o site e a ilustração da assombração, aproveitando que a história de Karina na nascer era perfeita para a criação de uma lenda urbana. Também descobrimos que Rika tinha usado seus poderes de prever o futuro para fazer com que cada vez mais pessoas acreditassem em sua história, de forma que a Mulher de Aço ia ficando ainda mais forte. Então vemos Rika em algum ponto da cidade se finalizando e voltando à vida, para usar os poderes de prever o futuro e dar ainda mais força ao mito. Ao mesmo tempo em que o yokai vai até Saki e Kotoko contar sobre a aparição da Mulher de Aço na nascer. Assim, as duas mulheres se juntam a Kuro, e os três não demoram a encontrar a fantasma que estava sendo distraída por outros yokais. O rapaz logo sai do carro para enfrentar a assombração, enquanto as garotas começam a pôr em prática seu plano de escreverem histórias falsas no site de Rika. Então, Kotoko começa a escrever no fórum do site, sobre uma história onde Terada não havia sido finalizada por um fantasma, e sim por um homem que se fantasiava de Mulher de Aço para encobrir seus crimes. Ela inventa uma versão dos fatos na qual o assassino havia ligado para Terada, informando ter sido atacado pela assombração, e dessa forma atraído o investigador até o posto de gasolina abandonado em que seu corpo havia sido encontrado. Lá o homem misterioso teria preparado uma armadilha, usando um peso pendurado e um dispositivo que faria com que ele agisse como um pêndulo.
veículo. Desse jeito, o peso surpreenderia Terada e amassaria sua cabeça com um golpe só, fazendo parecer que a Mulher de Aço havia atacado o policial. No entanto, apesar da boa história inventada por ela, vários respondem apontando diversas inconsistências, como o fato de que preparar aquela armadilha daria muito trabalho, e que seria mais fácil simplesmente envenenar o investigador. E Kotoko rebate, dizendo que se a pessoa usasse uma tática tão óbvia como o veneno, seria mais difícil se distanciar do crime, pois para envenená-lo a pessoa teria que ter alguma proximidade com Terada. Então ela adapta sua versão, para fazer parecer que o assassino era uma mulher que trabalhava na delegacia de polícia, e tinha um certo nível de intimidade com Terada, e eu fico pensando se isso vai acabar explodindo no colo da Saki. Dessa forma, a suspeita poderia atrair o investigador até o posto abandonado, e finalizá-lo, de uma maneira que levassem todos a crerem que tinha sido uma fantasma que tinha cometido a finalização. Nessa hora, os usuários do site começam a acreditar na história de Kotoko, mas subitamente o jogo vira, e eles começam a contestar sua versão novamente. Isso faz Saki se lembrar que Rika tinha a mesma capacidade de Kuro, de se agarrar a uma linha do tempo que mais lhe agradava, tornando real o futuro que viu, e por isso aquela mudança drástica nos comentários. Então Kotoko percebe que sua primeira solução não tinha dado certo, e resolve partir para a número 2. Nessa versão, Kotoko começa a falar que a Mulher de Aço realmente era uma fantasma, e que ela era o espírito de Karin Nanase que havia voltado dos mortos, e que a motivação dela era esclarecer para todos a verdade sobre a morte do seu pai. Kotoko conta que em algum momento no pós-vida, a jovem descobriu o plano secreto de seu pai, que consistia em se finalizar, de forma que parecesse que alguém tinha tirado a sua vida, e deixar uma anotação que incriminasse a própria filha. Tudo isso motivado pela decisão de Karin não querer sustentá-lo. Assim, ele conseguiu prejudicar a carreira da moça, fazendo todos acreditarem que Karin era uma finalizadora. E por conta disso, seu espírito não podia descansar em paz antes que a situação fosse esclarecida. Essa história deixa as pessoas comovidas, e a Mulher de Aço perde um pouco de seu poder. Contudo, aquilo não é o suficiente para acabar com ela, pois logo Rika age e muda o jogo novamente. Então Kotoko parte para a solução número 3, enquanto do lado de fora, Kuro continua a lutar contra a Mulher de Aço e a morrer sistematicamente, em busca de encontrar um futuro onde ela enfim seria destruída. Dessa vez, Kotoko cria uma versão onde Hatsume Nanase, a irmã mais velha de Karin, não tinha aceitado a morte da caçula, dizendo que quem havia sido esmagada pela barra de ferro era uma sósia, e não a própria Karin. Aquilo acabou deixando Hatsume paranoica, pois ela achava que a irmã agora estava atrás dela. Então algum tarado aficionado por Hatsume teria tentado ajudá-la criando o mito da Mulher de Aço. E quando Terada começou a investigar o caso e confrontou o tal homem, ele acabou finalizando o investigador. Em seguida, o suspeito foi até Hatsume, querendo aprofundar o relacionamento entre os dois, já que tinha tirado uma vida por ela. E essa versão agrada bastante os usuários do site, enfraquecendo ainda mais o poder da Mulher de Aço. Kuro então aproveita a oportunidade e é finalizado, para fazer uma nova tentativa de conseguir se agarrar a um futuro onde a assombração era destruída, mas a linha acaba escapando de seus dedos. E vemos que aquilo tinha sido por conta da própria Rika ter se manifestado no chat do site, e rebatido fortemente todos os argumentos da última história contada por Kotoko. Assim, a deusa da sabedoria dá início à quarta e última solução, onde ela usa elementos das 3 histórias anteriores para dizer que Karin ainda estava viva, e que a atriz queria encontrar uma maneira de sair dos holofotes, devido a todos os rumores sobre ela ter finalizado o próprio pai. Então, em um belo dia, Karin encontrou uma moça com um corpo muito parecido com o dela, e a enganou, dizendo para a coitada que a jovem serviria de isca para que Karin pudesse se livrar dos paparazzis que a perseguiam. A atriz marca com a sósia das duas para se encontrarem à noite no local de uma construção próxima, e lá Karin deixa a garota desacordada e empurrou as vigas de aço sobre o seu corpo, de maneira que o rosto dela ficasse desfigurado e dificultasse a identificação. Posteriormente, ela trocou seus documentos com os da menina e fugiu do local, assumindo a identidade da pobre garota e passando a viver em seu lugar. Kotoko ainda fala que Karin teria criado o mito da Mulher de Aço Nanase e se fantasiado de fantasma, para fazer com que as pessoas pensassem que a bela atriz realmente havia falecido. Porém, em uma noite, enquanto investigava o caso da Mulher de Aço, Terada viu Karin na rua e ficou desconfiado, descobrindo que ela era a atriz famosa que supostamente tinha perdido a vida. Desse jeito, a moça o fez desmaiar com um golpe de surpresa, e a seguir terminou o serviço com uma pedra, para encenar o ataque da Mulher de Aço. E Kotoko ainda diz que quem tinha feito aquele site havia sido a própria Karin Nanase, e que ela estava controlando o chat naquele exato momento. Isso faz todos ficarem agitados com a possibilidade daquilo ser verdade, de maneira que Rika finalmente fica sem poder fazer nada, enquanto a Mulher de Aço perde seus poderes, e Kuro enfim derrota o ser de uma vez por todas, utilizando sua própria barra de ferro. No outro dia, Kotoko está exausta do esforço do dia anterior, e Saki vai junto de Kuro até um restaurante. Lá, o rapaz revela que ele está conformado em ter deixado de ser um mero humano, após comer a carne dos yokais. No entanto, Rika não pensava como ele, e estava em busca de criar um monstro tão poderoso capaz de transformá-la em humana novamente. E essa era a motivação dela para criar a Mulher de Aço Nanase. Na manhã seguinte, Kuro vai até o quarto de hotel onde Kotoko está dormindo, e encontra a moça desesperada pelo fato de ter dormido mais de um dia, deixando que o namorado ficasse esse tempo todo sozinho com Saki. Contudo, ele logo contorna a situação, e encerramos a temporada com um casal feliz voltando para sua cidade de mão dadas. Fala galera! Você comeria carne de yokai para se tornar imortal
imortal? E para poder prever o futuro, me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.